Saudações tricolores, tenham todos um ótimo dia, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Fluminense Arretado. Eu me chamo Alisson e vim trazer mais informações do nosso querido Fluminense. Vamos lá, vamos falar aí. Hoje o GE publicou a segunda parte da entrevista aí do Mário Bittencourt ao portal, onde ele fala de alguns temas. E nesse primeiro vídeo, ontem eu fiz um ao vivo explicando toda a entrevista, mas infelizmente eu acho que não teve a repercussão assim pra gente estar conversando legal, então vou dividir a entrevista em partes e a gente vai trazer esses vídeos assim porque fica melhor tanto para mim, tanto para vocês, e tentar deixar um pouco mais curto do que seria. Ontem a live foi uma live de 1h10 mais ou menos, e nós esmiuçamos toda a entrevista, mas infelizmente não conseguimos atingir um bom público. O mínimo público realmente foi bem abaixo. Mas vamos lá, vamos seguir aí com essas informações. Hoje eu queria estar trazendo aí três partes diferentes dessa entrevista. Uma é o interesse do Fluminense e na manutenção do Miguel. Então, assim, o Mário deixou bem claro que tem o interesse que o Miguel retorne e cumpra o seu contrato com o Fluminense. Nós vamos estar falando disso porque realmente surpreende bastante. Vamos estar falando de toda a trajetória do Marcos Paulo até sua saída, que o Fluminense fez de possível, as propostas que o Fluminense disse que aceitou e ele que não aceitou. Então nós vamos estar trazendo isso também. E vamos também falar das Laranjeiras, desse projeto de revitalização aí que o Mário Bittencourt tomou à frente e quer fazer por si só esse projeto em cima das Laranjeiras com capacidade para 5 a 8 mil pessoas. Então a gente vai estar trazendo esses três temas aqui. Fica até o final porque são temas bastante interessantes. Eu acho que nesse primeiro momento, talvez o principal. No próximo vídeo a gente traz reforços aí para a equipe ao longo da temporada. Mas vamos lá. Com relação a Miguel, eu vou ler aqui os textos da entrevista e a gente vai comentando. Com relação a Miguel, em que pé está a situação na justiça e como vocês enxergam tudo isso? Mário Bittencourt respondeu. Ele entrou com uma reclamação trabalhista pedindo a rescisão indireta do contrato de trabalho. Pediu uma liminar que foi negada, depois pediu uma reconsideração que foi negada novamente, então ele já perdeu 2 vezes. Uma das alegações dele é que não recebeu o reajuste salarial que estava previsto e ele recebeu sim. Mário afirma que esse reajuste foi pago. Isso está lá no processo. Eu lamento que tenha chegado a esse nível, mas foi uma escolha e decisão do jogador e da família do jogador. A gente tem 270 jogadores em Xerém, temos dezenas de jogadores formados na casa, jogando no time profissional e todos eles estão em contratos renovados. Quiseram permanecer no clube, independente de estarem jogando ou não. Foi uma decisão unilateral, por parte totalmente do jogador. A gente já notificou ele 3 vezes para retornar ao trabalho, ele não retornou ainda. Já recebeu notificações oficiais do clube, como determina a legislação trabalhista. O departamento jurídico já notificou 3 vezes e ele até agora não retornou. Estamos avaliando quais medidas tomar de agora em diante pelo não comparecimento dele. Mais uma vez perguntado sobre Miguel, dito, né? Vocês ganhando o processo, teria clima para o Miguel voltar ou pretende negociá-lo? Mário Bittencourt deixa bem claro. Nós temos todo o interesse que ele retorne. A gente fez uma proposta no final do ano de 2020, uma excelente proposta de renovação. E ele não quis aceitar. Desde sempre se recusou a ouvir a proposta do Fluminense. É uma pergunta que deve ser feita a ele. Mas se houver a vitória nossa na justiça, temos todos os interesses que ele possa retornar e cumprir o contrato aí com o clube dele aqui no Fluminense. Então, assim, o primeiro ponto é que ele é muito importante essa parte que ele tem que dar satisfação para a torcida, porque a torcida fica sem entender, fica comprando o lado sem entender. Com relação ao que o Miguel pede, já virou um processo judicial, então a justiça que vai decidir. Como ele fala, as provas estão dentro do processo, então é só aguardar que a melhor decisão vai ser tomada e logo a gente vai ficar sabendo aí do que está dentro do processo, seja da forma que for. Quando entra essa parte aqui, que a gente não pode ver, que a gente tem que ficar com especulação, o Fluminense não procurou o Miguel, o Fluminense não deu um contrato bom para o Miguel. Às vezes a gente tem que olhar também os dois lados e ver se o contrato que o Miguel e o pai dele acham que é justo
é o que o Fluminense pode pagar. Ele garantiu que fez uma proposta no final do ano, uma proposta excelente de renovação, e que o Miguel e seus representantes sequer quiseram escutar, ou seja, já avisando totalmente a Europa, já avisando totalmente, que eu vou falar até com o Marcos Paulo, em estar recebendo os luvas aí, não está interessado numa porcentagemzinha ali que receberia de transferência, e quer receber uma luva que, apesar de ser um pouco mais baixo, mas para ele vai um valor bem maior aí. Então ele nem escutou a proposta. Então isso aqui é outro que tem que ficar nítido, recusou até escutar essa proposta. Então é outra parte, a gente cobra muito essa transparência, e é bom, ele tem que dar satisfação com relação à transparência. Aos tempos que já devia ter feito isso, olha, ter jogado no ventilador, olha, o jogador que não quer o Fluminense, o jogador que não quer renovar o Fluminense, a proposta que eu fiz é essa, vocês acham uma proposta boa? E aí a torcida falar, realmente, e passar para passar um pouco para o outro lado, tirar um pouco desse peso aí, porque fica a gente batendo com os pais dos atletas no Fluminense, sem saber de um todo, né? Então acho que é muito importante o Fluminense de agora em diante, já que ele fez isso, que ele fez com o Metinho também, explicando toda a situação, e o empresário do Metinho, a empresa também confirmou. Então, já que ele fez isso, que ele se mantenha mais firme fazendo, dando essa transparência pra gente, de uma forma até mais imediata, para não se criar esse tanto de burburinho. Mas vamos lá, vamos seguindo aqui. Outro jogador que não joga mais pelo Fluminense é Marcos Paulo. No fim, nenhuma tentativa deu certo. Renovação, venda ou taxa de vitrine. Fica alguma decepção com ele, seus empresários? Abre aspas. Mário Bittencourt. Fiquei decepcionado sim, porque o atleta e seu staff poderiam ter tentado buscar uma proposta. Até porque o atleta se acertou financeiramente com o clube francês, o Lille, no meio de 2020, em uma reunião que não teve a participação do Fluminense. O Lille procurou o atleta, os representantes se acertaram. Quando chegou no Fluminense, acertou primeiro com o clube e depois que comunicou o Fluminense. O Fluminense se opôs. Fui informado pelo staff do atleta que iria chegar uma proposta aí de 10 milhões. O Fluminense aceitou, nós aceitamos aquela proposta lá do Lille. O Fluminense aceitou, segundo ele, mas a proposta nunca chegou. O Lille procurou o empresário e o atleta, se acertaram entre eles. Depois disso, o Fluminense foi informado, junto, o empresário informou qual seria o valor, o Fluminense deu o ok e nunca chegou a proposta do Lille. Depois teve uma proposta do Torino, que a gente também aceitou, trocou documentos, mas o Torino desistiu. Que eu acho que todo mundo lembra, ficou quase acertado aí do Marcos Paulo ao Torino, o Fluminense aceitou, o Torino acabou desistiu da negociação, né? Mesmo com documentos já tudo, só no ponto de fazer o contrato e ele assinar aí, mas o Torino desistiu. Por causa da legislação, a gente fica na mão do atleta. Nós tentamos nessa saída ficar com percentual, mas o Atlético de Madrid não aceitou. O Atlético de Madrid, vale destacar, sempre não negociando com o Fluminense. Quando quiserem uma joia nossa, o Fluminense tem que bater o pé. Não escutaram nem a proposta do Caio Henrique, mais uma vez do Marcos Paulo. Fica esse pequeno detalhe aí. Não colocamos para treinar separado. Fizemos um acordo com o staff do jogador que ele iria ficar treinando somente, até porque ele não queria correr risco de lesionar. E sendo justo, ele também deu quitação de algumas verbas que o Fluminense devia a ele do passado. Então, além desses 3 milhões, 4 milhões no treino e competição, ainda tem mais alguns valores que ele abriu mão de receber. Então, o Fluminense recebe isso aí, segundo ele, são 3 milhões mais 4, daria um valor de 7. Então, vale destacar que o Fluminense não colocou o atleta para treinar sozinho, foi um comum acordo, até o atleta mesmo queria, para não se machucar, né? E aí ele dá o destaque aí que deseja todo sucesso para ele, que ele seja muito bem sucedido na Europa, gosto dele pessoalmente, tinha uma ótima convivência, espero continuar tendo. Quem sou eu para fazer essa avaliação? Mas acho que estrategicamente não tenha sido a melhor decisão, já está há muito tempo sem jogar. Jogador que fica muito tempo sem jogar é complicado. O Marcos Paulo que se mande, que do Fluminense que não pise mais nunca das Laranjeiras, outra, e desses daí todos eu acho que é o que mais me revolta, é ele aí. Mas vamos seguir. E como ficou a situação do estudo que encomendarão para o reforma da Laranjeiras? Qual foi a conclusão? Aqui já entra o tema Laranjeiras, que eu acho que é um tema bastante importante. A gente está conversando sobre isso aí, está trazendo alguns pontos, né? Contratamos esse estudo porque quando chegamos aqui foi nos dito que a arquibancada de cima estaria condenada. Mas quando pedíamos os laudos
para as pessoas que estavam aqui, nunca aparecia. O diagnóstico foi surpreendente, positivamente, o estádio está de pé. Obviamente precisa de reformas estruturais, mas está tudo em total condição de ser utilizado. A gente fez ainda um outro trabalho, que foi percorrer os estádios de pequeno porte, autorizados para o Campeonato Carioca. Eu acho que essa base que ele usou também, de estádio de pequeno porte do Carioca, eu não acho uma base interessante, não. Ele poderia ter olhado outros estádios aí, até de forma internacional, né? A base do Campeonato Carioca, eu acho que ele forçou bastante, para ver quais são as necessidades que nós teríamos de adequação. A estimativa, olhando, ainda sem fazer um orçamento, tudo para deixar o estádio apto para jogo, custa 15 milhões. Estamos viabilizando pelo menos 50%, seja de projeto de incentivo com dinheiro que não é do clube. Então, ele começou esse projeto do zero. Ele justifica que as pessoas que estariam falando em algumas partes da arquibancada estando condenadas, que teriam alguns laudos aí já da Laranjeira, nunca apresentaram. O pessoal da Laranjeira 21 contesta isso, que foi tudo apresentado esse projeto, mas que simplesmente foram esquecidos, não foram mais atendidos. Disseram ainda que até o Mário utilizou isso aí na sua campanha eleitoral, algumas coisas que tinham no projeto dele, mas parece que o Mário tomou conta e vai fazer um projeto dele, né, com o nome dele. Então ele começou tudo do zero, começou o estudo de pesquisa de laudo e vai passar para a parte arquitetônica aí do projeto. Vamos ficar de olho aí como é que vai ser esse projeto aí do Mário Bittencourt com revitalização da Laranjeira. Mais tarde tem vídeo. Hoje tem muito vídeo falando disso aqui, tá bom, pessoal? Então fica de olho no canal, se inscreve, compartilha com os amigos tricolor, que eu vou estar passando aqui tudo para vocês, passando a limpo, né? Valeu, pessoal. Saudações tricolores, até os próximos vídeos. Valeu!